Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje nós vamos resolver mais uma questão de cálculo 3. Bom, a questão que a gente vai resolver hoje é a questão 31 da seção 16.5 do livro do Stuart. Aqui na questão que fala sobre rotacional e divergente, aqui na questão 31, na verdade 30 a 32, ele pegou o campo, dado dessa maneira aqui, ou seja, x na direção I mais y na direção J mais Z na direção K, e chamou desse R, sem estar em negrito, a norma do campo vetorial. Tá vendo? O campo vetorial está dando em negrito e o campo escalar, ou seja, a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z ao quadrado, que é a norma do campo vetorial, ele está chamando aqui desse R aqui em itálico. Aqui na 31 pediu para verificar as identidades. Quais são? Pediu para mostrar que o gradiente desse campo escalar, né, esse R aqui em itálico, dá, na verdade, o R, o campo, né, ou seja, as coordenadas desse vetor gradiente vai ser o quê? Vai ser o R, o campo vetorial em negrito, dividido cada componente por R em itálico, que é a norma. Na letra B, pediu para calcular o produto vetorial, na verdade é o rotacional aqui, né? Desse campo, então esse rotacional aqui vai dar o vetor nulo. Na letra C, o gradiente do campo escalar 1 sobre R, esse R aqui, ó, itálico, 1 sobre R também vai ser escalar. Então o gradiente pediu para mostrar que é menos, as coordenadas do gradiente vai ser menos R, que é menos esse campo aqui, ó, maiúsculo, negrito, dividido por esse R aqui itálico ao cubo. E na letra D, pedir para calcular o gradiente do ln de R. Ln de R também vai ser um campo escalar, então o gradiente vai dar esse campo vetorial aqui, cujas coordenadas vai ser esse campo R, aqui em negrito, dividido por cada coordenada por esse R aqui em itálico ao quadrado. Então, vamos lá? Eu deixei aqui pronto para a gente ganhar tempo. Aqui fica difícil falar o que é itálico, o que é negrito, eu vou chamar de amarelo, vou usar vermelho aqui na explicação, vou chamar de amarelo o campo vetorial e vou chamar de azul o campo escalar, ou seja, a norma de R. Então, na letra A aqui, pediu para calcular, mostrar, né, que o gradiente desse campo escalar, na verdade, é o campo R, aqui, tá vendo, em amarelo. Então, o amarelo aqui para a gente vai ser o negrito, vai ser o campo vetorial, e o azul vai ser o escalar, que vai ser a norma do campo vetorial. Então, vai ser o gradiente, vamos calcular o gradiente. Então, o gradiente é as coordenadas, a derivada é um vetor, né, cujas coordenadas são as derivadas parciais. Então, aqui eu tenho a norma de R, que é dada exatamente pela raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Então, o gradiente de R são os componentes desse vetor, são as derivadas parciais em relação a x, y e z. Então, aqui eu calculei as derivadas parciais, tá vendo? Então, isso aqui, se vocês perceberem, 1 sobre isso aqui é constante, eu posso tirar para fora. E esse vetor aqui é exatamente o vetor R, tá vendo? E 1 sobre isso aqui é exatamente 1 sobre, esse escalar, né? 1 sobre R em azul. Então, o resultado realmente vai dar esse aqui. Na letra B, pedi para calcular o rotacional, o operador diferencial vetorial, produto vetorial com R. Esse R aqui em amarelo, tá vendo? Que é o campo. Então, eu vou fazer a conta aqui no I, aqui, ó, a derivada de Z em relação a Y, a volta aqui em relação a I, a derivada de Y em relação a Z, só que Y não depende, Z não depende de Y e nem Y depende de Z, então vai ficar zero, então por isso que a primeira coordenada zerou. Na direção J, eu vou derivar X em relação a Z, e depois na volta Z em relação a X, então zera também, então zerou na direção J, e por último, na ida aqui na direção K vai derivada de y em relação a x e na volta derivar y em relação a x, vice-versa aqui, né? Ou seja, zero também, então realmente é o vetor nulo. Bom, na letra C, pediu para mostrar que o gradiente de 1 sobre R vai dar menos R amarela aqui, o campo dividido por R ao cubo. Então vamos lá, 1 sobre R eu coloquei aqui, né? Então eu vou derivar, eu coloquei essa raiz quadrada como sendo elevada a menos meio para facilitar a derivada.
Então, eu vou derivar em relação a x, em relação a y, em relação a z. Então, o resultado vai dar esse e esse. Então, aqui você pode tirar esse menos em evidência. Tá vendo que ele aparece nas 3 coordenadas. Então, eu tirei ele aqui. O x, o y, o z é o vetor R, na verdade. E aqui eu só reescrevi. Elevar a 3 meio é a mesma coisa de elevar a meio, né? Ou seja, meio é a raiz quadrada, que está aqui, elevada ao cubo. Só que eu coloquei dessa maneira porque isso aqui, a raiz quadrada, é exatamente o R. Como está elevado ao cubo, então realmente dá isso aqui. E por último, o gradiente do ln de R, então, aqui eu calculei o ln de R, a derivada, o gradiente, eu vou pegar as derivadas parciais em relação a x, em relação a y, em relação a z. A derivada do ln é quem? É a derivada dessa função dividido por ela própria. Em relação a x, você fazer a conta vai dar isso, em relação a y vai dar isso, em relação a z vai dar isso. Aqui eu tiro esse número aqui, aí a única diferença, opa, aqui não tem raiz quadrada, aqui não tem raiz quadrada. Então o que acontece? Aí, o que eu escrevi? Isso aqui ó, é a mesma coisa disso aqui, né? Ou seja, eu elevei a meio e depois a raiz quadrada é elevar a meio. Elevar a meio e elevar a 2, 2 vezes meio é 1. Então é a mesma coisa. Só reescrever diferente para poder aparecer o R, a raiz quadrada, que é o R em azul, e está elevado ao quadrado. Beleza? Então espero que você tenha entendido. Se gostou, deixa um like aí, compartilhe com os colegas e até a próxima.